Pedro fez uma oração que o transformou de um covarde que negou Jesus 3 vezes em um homem que ficou diante das mesmas pessoas que crucificaram Cristo e se recusou a recuar. Esta é a oração que te dá coragem quando o medo tenta te silenciar. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com Atos 4:29 ardendo no meu coração. A oração de Pedro, o homem que um dia fugiu, que jurou que não conhecia Jesus, que se escondeu atrás de portas trancadas, aterrorizado com o que poderia lhe acontecer. Mas algo mudou. E quando as autoridades o ameaçaram, quando ordenaram que ele parasse de falar sobre Jesus, foi assim que ele orou. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra com toda ousadia. Senhor, preciso preparar o cenário aqui, porque o que aconteceu com Pedro nesse momento é incrível. Ele e João tinham acabado de curar um homem que era aleijado havia mais de 40 anos, bem na porta do templo, diante de todos. O homem estava saltando, andando e louvando a Deus. Era inegável. Era público. Era um milagre que ninguém podia negar ou explicar. E Pedro fez o que Pedro faz agora, Pai. Ele pregou. Ele disse a todos que aquele milagre havia acontecido pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo Jesus que eles crucificaram. O mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos. O mesmo Jesus que é o único caminho para a salvação. E milhares de pessoas creram. A igreja cresceu para cerca de 5.000 homens naquele dia. Mas os líderes religiosos não ficaram felizes, Deus. Os mesmos que haviam mandado matar Jesus. Os saduceus, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo. Eles prenderam Pedro e João, jogaram-nos na prisão durante a noite, depois os levaram diante do sinédrio na manhã seguinte, o mesmo conselho que havia condenado Jesus à morte poucas semanas antes. Pensa nisso por um segundo, Senhor. Pedro está diante das pessoas que assassinaram Jesus, as pessoas que têm o poder de fazer a mesma coisa com ele, as pessoas que estão furiosas, porque ele está pregando sobre ressurreição e salvação por meio de Cristo. E eles exigem uma resposta. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Este é o momento de Pedro, Pai. Ele poderia minimizar tudo. Poderia suavizar a mensagem. Poderia dizer o que eles queriam ouvir e salvar a própria pele. Poderia negar Jesus novamente, como fez naquele pátio quando o galo cantou. Mas ele não faz isso. Em vez disso, cheio do Espírito Santo, Pedro fala com uma ousadia que choca todos naquela sala. Ele diz diretamente: este homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram, aquele que Deus ressuscitou dos mortos. Ele é a pedra angular que vocês rejeitaram. E a salvação não se encontra em nenhum outro. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Pai, os líderes religiosos não sabiam o que fazer com Pedro e João. O milagre era inegável. O homem que havia sido curado estava ali, diante deles. Eles não podiam puni-los por terem feito algo bom, mas também não podiam deixá-los continuar pregando sobre Jesus. Então os ameaçaram, advertiram-nos, ordenaram que não falassem nem ensinassem de modo algum no nome de Jesus. E aqui é onde a maioria das pessoas teria recuado, Deus. Aqui é onde o medo teria vencido. Aqui é onde a autopreservação teria assumido o controle e dito: ok, vamos ficar quietos, vamos parar, vamos voltar às nossas vidas normais e não causar mais problemas. Mas Pedro e João disseram algo que ecoa pela história até hoje, Senhor. Julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês ou a Ele. Pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos evitar, Pai. Não podemos parar, não vamos parar. Mesmo que nos ameacem, mesmo que nos prendam, mesmo que nos matem, nós temos que falar. Porque vimos Jesus, andamos com Ele. Vimos Ele morrer e ressuscitar. Fomos cheios do Seu Espírito. E isso não é algo que possamos guardar em silêncio. Então os líderes os ameaçaram ainda mais severamente e os soltaram. E Pedro e João voltaram para os seus, voltaram para os crentes, e relataram tudo.
E em vez de ficarem desanimados, em vez de terem medo, em vez de decidirem ficar discretos por um tempo, eles oraram. E esta é a oração, Deus. Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra com toda ousadia. Pai, preciso destrinchar isso porque essa oração revela algo profundo sobre coragem espiritual. Primeiro, Pedro reconhece as ameaças. Considera as ameaças deles. Ele não finge que o perigo não existe. Ele não age como se não houvesse nada a temer. As ameaças são reais. Os líderes religiosos têm poder. Eles podem prender, aprisionar, espancar e matar. Pedro sabe disso. Ele não é ingênuo. Mas ele não pede que o Senhor remova as ameaças. Ele não pede que as autoridades recuem. Ele não pede que tudo fique seguro. Ele pede algo completamente diferente. Capacita os teus servos a falar a tua palavra com grande ousadia. Essa palavra capacitar no grego é didomi. Significa dar, conceder ou outorgar. Pedro está pedindo que o Senhor lhe dê algo que ele não tem por si mesmo. Ousadia, coragem. A capacidade de continuar falando mesmo quando falar é perigoso. Ele não está mais confiando na própria força. Ele está pedindo a força de Deus. E grande ousadia é a palavra grega parresia. Significa confiança, franqueza, abertura, falar sem medo. É dizer a verdade sem se conter, sem suavizar, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar ou fazer. É o oposto do silêncio motivado pelo medo. Pai, isso é tão diferente de como eu costumo orar quando estou com medo. Quando as ameaças surgem, quando a oposição cresce, quando as pessoas ficam irritadas com o que eu creio, minha oração natural é: Deus, faça isso parar. Remova a oposição. Facilite as coisas. Proteja-me do conflito. Mas Pedro não ora assim, Senhor. Ele ora por ousadia. Ele ora por coragem. Ele ora pela capacidade de continuar fazendo exatamente aquilo que o colocou em problemas em primeiro lugar, porque ele sabe que o Evangelho é mais importante do que a sua segurança. Ele sabe que falar a verdade é mais valioso do que estar confortável. Ele sabe que obedecer a Deus importa mais do que a aprovação dos homens, e aqui está o que mais me impacta, Deus. Este é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que jurou e praguejou dizendo: Eu não o conheço, quando uma serva perguntou se ele era um dos discípulos de Jesus. O mesmo Pedro que ficou aterrorizado de ser associado a Cristo quando isso poderia lhe custar algo. O que mudou, Pai? Como um covarde se tornou tão ousado? Como o medo se transformou em coragem? Como um homem que não conseguia nem admitir que conhecia Jesus diante de uma serva, ficou diante do conselho religioso mais poderoso de Israel e pregou Cristo crucificado e ressuscitado. O Espírito Santo mudou tudo, Senhor. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, depois que apareceu aos discípulos, depois que ascendeu ao céu, ele enviou o Espírito. E quando o Espírito encheu Pedro no dia de Pentecostes, algo se quebrou dentro dele. O medo que o controlava havia tanto tempo perdeu o poder. A coragem que sempre lhe faltou o encheu de repente. A voz que havia ficado em silêncio ganhou vida. Mas mesmo com o Espírito, Pedro ainda precisou orar por ousadia. Deus, mesmo cheio do teu poder, ele ainda pediu que o Senhor o capacitasse a falar. Porque coragem não é algo que geramos por conta própria. É algo que o Senhor nos dá. É um dom, uma graça, um fortalecimento sobrenatural que vem da dependência em ti. Pai, penso nas vezes em que fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Nas vezes em que deixei o medo vencer. Nas vezes em que eu sabia o que era certo e verdadeiro e não disse nada porque estava preocupado com o que as pessoas pensariam, com o que isso poderia me custar, com como elas reagiriam. Eu te neguei de formas sutis, Senhor. Não com palavras como Pedro fez, mas com silêncio, com me misturar para não causar problemas, com rir de coisas que eu deveria ter questionado, com concordar com a cabeça quando eu deveria ter discordado, com me encaixar quando eu deveria ter me posicionado, com ficar quieto quando o Senhor estava me chamando para falar,
E a pior parte é que eu justifiquei isso, Deus. Chamei de sabedoria, chamei de manter a paz, chamei de não ser julgador, chamei de escolher minhas batalhas. Mas na verdade era apenas medo, medo da rejeição, medo do conflito, medo de ser mal interpretado, medo de perder relacionamentos, medo de enfrentar consequências. Mas Pedro está me mostrando algo diferente, Pai. Ele está me mostrando que coragem não significa ausência de medo. Significa falar mesmo assim. Significa reconhecer as ameaças e pedir a Deus ousadia para continuar. Significa se importar mais com a obediência do que com a segurança. Significa valorizar mais a verdade do que o conforto. E Pedro não faz isso sozinho, Senhor. Ele ora com a igreja. Capacita os teus servos, no plural. Não se trata apenas de ele ser corajoso. Trata-se de toda a comunidade precisar de coragem. Porque quando uma pessoa fala com ousadia, isso afeta todos. Quando uma pessoa se mantém firme, fortalece os outros. Quando uma pessoa se recusa a recuar, inspira coragem nas pessoas ao seu redor. Era por isso que a igreja estava orando, Deus. Não por heroísmo individual, mas por ousadia coletiva. Uma comunidade que não seria silenciada por ameaças. Um povo que continuaria falando a tua palavra, acontecesse o que acontecesse. Um movimento que não poderia ser parado por intimidação, perseguição ou nem mesmo pela morte. E o Senhor respondeu essa oração, Pai. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu. O Espírito Santo os encheu novamente, e eles falaram a palavra de Deus com ousadia. Não uma vez, mas continuamente. Continuaram pregando, continuaram ensinando, continuaram curando, continuaram fazendo exatamente aquilo que haviam sido ameaçados a não fazer. E o Evangelho se espalhou como fogo. Então, Pai, eu oro esta oração com Pedro hoje. De onde quer que eu esteja, quaisquer que sejam as ameaças que eu enfrente, qualquer oposição que esteja tentando me silenciar. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita o teu servo a falar a tua palavra com grande ousadia. Não estou te pedindo para facilitar as coisas, Deus. Não estou te pedindo para remover a oposição. Não estou te pedindo para que todos concordem comigo, gostem de mim ou aceitem o que estou dizendo. Estou pedindo algo melhor. Estou pedindo coragem, ousadia, a capacidade sobrenatural de falar a verdade mesmo quando isso tem um custo. Porque eu sei o que acontece quando o medo vence, Senhor. Eu sei o que acontece quando fico em silêncio. O Evangelho não é compartilhado. A verdade não é falada. Pessoas que precisam ouvir sobre Jesus não ouvem. E eu vivo com o arrependimento de saber que escolhi conforto em vez de obediência, segurança em vez de fidelidade, aprovação em vez de verdade. Eu não quero mais viver assim, Pai. Eu não quero que o medo controle a minha voz. Eu não quero olhar para trás e ver todos os momentos em que eu deveria ter falado e não falei. Eu não quero ser a pessoa que conhecia a verdade e a guardou para si, porque falar poderia lhe custar algo. Então capacita-me, Deus. Dá-me ousadia. Enche-me com o teu espírito. Dá-me a coragem que Pedro teve quando ficou diante do Sinédrio e pregou Cristo. Dá-me a convicção que o fez dizer: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Dá-me um amor pelas pessoas maior do que o meu medo do que elas possam fazer comigo. E não estou orando isso apenas por mim, Senhor. Estou orando pela tua igreja, por todo o crente que enfrenta ameaças, por todo cristão que está sendo pressionado a ficar em silêncio, por toda pessoa que sabe que deveria falar, mas o medo a está impedindo. Capacita os teus servos a falar a tua palavra com grande ousadia. Nós precisamos disso, Pai. O mundo precisa disso. Há coisas demais em jogo para ficarmos em silêncio. Há pessoas demais que precisam ouvir sobre Jesus. Verdade demais que precisa ser dita. Trevas demais que precisam ser expostas. Esperança demais que precisa ser compartilhada. Então sacode-nos novamente, Deus. Enche-nos com o teu Espírito novamente. Dá-nos ousadia novamente. Que sejamos um povo que não pode ser silenciado, que não recua, que se recusa a deixar que ameaças determinem se falamos ou ficamos quietos. Que sejamos como Pedro,
transformados de covardes em corajosos, de negadores em proclamadores, do silêncio para a ousadia. Então, Deus, se há alguém assistindo a isso agora que tem ficado em silêncio, quando deveria ter falado, que deixou o medo controlar sua voz, que está enfrentando oposição e se perguntando se não deveria simplesmente desistir e ficar quieto, eu oro para que essa pessoa ouça o que Pedro está orando naquela sala com a igreja primitiva. Você não precisa enfrentar as ameaças sozinho. Você não precisa gerar coragem por conta própria. Você não precisa ser naturalmente ousado, destemido ou confiante. Você só precisa pedir a Deus que te capacite, que te dê o que você não tem, que te encha com o seu espírito e te fortaleça para falar com grande ousadia. Foi isso que aconteceu com Pedro, Senhor. É isso que pode acontecer com qualquer pessoa que faz essa oração. O medo não precisa vencer. As ameaças não precisam nos silenciar. A oposição não precisa nos calar, porque o Senhor dá ousadia. O Senhor capacita a coragem. O Senhor fortalece os seus servos para falarem a sua palavra aconteça o que acontecer. Essa é a oração de Pedro. Esse é o coração de Atos 4:29. Uma oração por coragem espiritual. Um clamor por ousadia diante das ameaças. Um pedido por capacitação divina para continuar falando a verdade quando tudo em nós quer se calar. Pai, eu recebo essa oração hoje. Eu te peço que me capacites a falar a tua palavra com grande ousadia. Enche-me com o teu espírito. Dá-me coragem. Torna-me destemido ao compartilhar a verdade. Transforma meu medo em fé, meu silêncio em ousadia, minha covardia em coragem. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.